A carta de Paulo aos Efésios. A história como Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em 2 metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história alcançou seu clímax em Jesus e na criação desta comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra portanto. E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus, o Pai, pelas coisas surpreendentes que fez em Jesus Cristo. Desde a eternidade passada, o Pai teve como propósito escolher e abençoar um povo da aliança. Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. E agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. A morte de Jesus cobre os nossos piores pecados, os nossos piores fracassos, e em Jesus encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um modo totalmente novo de entendermos cada parte de nossas vidas. Ele diz no capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos primeiramente transformados naquela família. E aqui ele está se referindo aos judeus étnicos e à família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre vocês, e aqui ele quer dizer não judeus. Todos vocês ouviram sobre Jesus e a salvação através dele, e foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. E assim, aqui, ele está se referindo aos eventos relatados nas histórias dos Atos, sobre como o Espírito de Deus reuniu judeus e não judeus em uma única família em Jesus, tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Note também como, nesse poema, Paulo começa falando sobre Deus o Pai, e depois sobre Jesus o Filho, e aqui no final sobre o Espírito. Os 3 trabalham juntos quando Paulo conta a história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho.